pessoal, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia. Eu quero aqui, através desse vídeo, trazer uma mensagem da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Mas antes de entrar aqui na mensagem, eu já quero aqui, mais uma vez, fazer um pedido para você, que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, venha aí ativar o sininho de notificações, para que você possa receber notificação aí todas as vezes que for postado um vídeo novo aqui no canal, e que você também possa estar deixando aí o seu like e compartilhando esse vídeo. É muito importante o seu like, porque através do seu like, o YouTube vai ver que o vídeo está sendo bem visto, e assim vai então estar mandando para outras pessoas, para que assim outras pessoas também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E você que já está inscrito no canal, que você possa deixar o seu like, compartilha este vídeo e vamos aí ajudar a propagar o evangelho para milhares de pessoas serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Então vamos agora entrar na nossa mensagem, que está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante, vai dizer: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados, nós vamos ver aqui nesta palavra, a Bíblia, ela narrando, ela nos falando referente à salvação de Zaqueu. Momento a qual Zaqueu ele foi alcançado por Jesus Cristo, e ali então ele alcançou a tua salvação. E a Bíblia aqui, meus queridos, ela vai nos dizer algo interessante sobre a vida de Zaqueu, a qual fez com que ele viesse a alcançar a tua salvação. A Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, ele era um homem rico, com uma boa carreira como chefe dos publicanos em Jericó. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, que trabalhavam para o Império Romano. E por esse motivo, os outros judeus não gostavam deles, porque muitos eram corruptos e roubavam o povo quando cobravam os impostos. Então, para que você possa entender melhor referente a essa mensagem, a Bíblia vai nos relatar um pouquinho sobre Zaqueu, o que Zaqueu era realmente naquela ocasião. Como a Bíblia diz aqui, Zaqueu ele era um homem rico, com muitos bens materiais. Um homem que era bem sucedido profissionalmente, podemos dizer assim, porque ele era chefe dos publicanos, né, que eram os cobradores de impostos. Porém, a Bíblia vai nos dizer que por ele ser servo publicano, por ele ser cobrador dos impostos,
os outros judeus, eles odiavam eles. Por quê? Porque a grande maioria dos publicanos, dos cobradores de impostos, eles eram corruptos e roubavam aquelas pessoas no momento de cobrar os impostos. Quer dizer, cobrar os impostos um valor alto, além do que era para ser cobrado. Então, por isso que essas pessoas, que elas odiavam os publicanos. Mas a Bíblia aqui, ela vai narrar também que quando Zaqueu, ele soube que Jesus ia passar por ali, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da grande multidão que cercava Jesus. E que ele, Zaqueu, ele era um homem de baixa estatura, era um homem baixo. Então a multidão que ali estava juntamente com Jesus não permitia com que Zaqueu ele visse quem era Jesus. E a Bíblia vai então dizer também, meus queridos, que diante dessa dificuldade, Zaqueu, que ele correu adiante e subiu num sicromo, quer dizer, numa figueira brava, que a figueira, o pé de figueira, meus irmãos, já tinha bastante espinho. E Zaqueu, então, quando ele viu que a multidão não permitia com que ele visse quem era Jesus, então ele correu para subir sobre essa figueira brava. E aqui eu já começo a analisar aqui algo muito interessante, muito importante na vida de Zaqueu, a qual se iniciou a fazer com que ele alcançasse a sua salvação. Aqui, meus queridos irmãos, eu creio que quando Zaqueu ele começou a procurar ver quem era Jesus, ao ponto de subir nessa figueira brava, então eu creio aqui que Zaqueu ele começou a ter um desejo, ele tem uma vontade muito grande no teu coração de ver realmente quem era Jesus. Eu creio, meus queridos, que aqui Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza que Zaqueu já tinha ouvido pessoas comentarem, falarem a respeito dos milagres, dos prodígios, das maravilhas a qual Jesus haviam feito e estava fazendo ali em Jericó. Então, diante disso, Zaqueu, que ele começou a desejar, a ver quem era Jesus. É através desse desejo que subiu no teu coração. Então, Zaqueu, que ele decidiu, então teve uma decisão, ele decidiu ver quem era Jesus, independentemente das dificuldades a qual ele ia ter para chegar a ver quem era Jesus. Porque nós vimos aqui uma grande dificuldade no caminho dele. Que era o que? Era a grande multidão que não deixava, não permitia com que ele visse quem era Jesus por causa da estatura dele. Só que diante disso, meu querido, ele já estava decidido. Não, eu quero e eu vou ver quem era Jesus. E por essa decisão que ele tomou, a Bíblia diz então que ele subiu sobre essa figueira brava para ver quem era Jesus. Então aqui iniciou, meus queridos, um trabalhar de Deus sobre a vida de Zaqueu. Eu já quero dizer aqui que não é diferente na nossa vida. Para Deus ele começar a agir em nós, começar a trabalhar em nossa vida, para que haja mudança, transformação de vida, primeiramente nós temos que ter esse desejo no nosso coração de ver quem é Jesus, de saber, de conhecer realmente quem é Jesus, qual é a importância de Jesus em nossa vida. E diante desse desejo, nós temos que ter essa decisão, temos que ter atitude, ter essa decisão de realmente ir adiante, independente da luta, da prova, da circunstância a qual nós vamos passar, até ver quem é Jesus, mas continuarmos firmes e fortes adiante, para realmente conseguirmos alcançar essa decisão a qual nós tomamos. Foi assim com Zaqueu. E com certeza não é diferente na minha e na tua vida. E a Bíblia vai dizer mais para frente, meus queridos, que então Jesus, ele passando por ali,
Então Jesus, ele passou embaixo daquela figueira e olhou para cima e viu Zaqueu sobre aquele lugar. E quando Jesus viu isso, a Bíblia vai dizer, então, que Jesus fala assim: olha, Zaqueu, desce depressa, porque aí hoje me convém pousar em tua casa. Meus queridos, nós sabemos que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus, ele conhecia tudo o que passava no pensamento do homem, do ser humano. E eu creio, meus queridos, nessa passagem aqui, que Jesus, ele só falou com Zaqueu, ele só chegou e disse: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, devido, meus queridos, à atitude que Zaqueu tomou, devido à decisão a qual Zaqueu, ele tomou em tua vida, que era ver quem era Jesus. Com certeza aquilo ali chamou a atenção de Jesus. Com certeza, meu querido, aquilo ali chamou grandemente a atenção de Jesus. E não é diferente na minha e na tua vida. É através da minha atitude, da sua atitude, é através das nossas decisões, a qual nós tomamos perante o Senhor, perante Jesus, que Ele também vai, meus queridos, atender a nossa oração, atender o nosso clamor, que é através da nossa atitude, da nossa decisão, que Ele vai dizer assim: olha, hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém eu fazer morada na tua vida, na tua casa, devido à decisão a qual você tomou a meu respeito. Assim foi, meus queridos, na vida de Zaqueu. Assim foi que aconteceu com Zaqueu. E o que me chama a atenção nisso, meus amados, é que a Bíblia, ela vai dizer que Zaqueu, ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Agora eu pergunto para você: como você tem recebido Jesus na tua vida? Você tem recebido ele com alegria? Com desejo de ter em tua vida, de adorar, de exaltar, de glorificar o teu santo nome? Ou você tem recebido Jesus na tua vida meio como obrigação, por você estar indo a uma denominação, a igreja evangélica, e ali se ouvir certas pregações referentes a Jesus, você se sentir obrigado a receber ele na tua casa? É que quando eu falo de receber Jesus em tua casa, meus queridos, eu não estou falando na casa física, mas sim na tua casa espiritual, que é no teu coração, que é na tua vida espiritual diante de Deus. Como você tem recebido Jesus na tua casa? Tem recebido ele com alegria? Tem recebido ele com satisfação por ele estar fazendo presença na tua vida, para ele se tornar presente na tua vida? Ou você tem recebido ele por obrigação? Ou você tem recebido ele somente por querer fazer uma troca de favor, achando que se você receber ele na tua vida, na tua casa, ele é obrigado a te abençoar, ele é obrigado a fazer de você uma pessoa bem-sucedida financeiramente falando? Como muitos têm pregado por aí, que é a teologia da prosperidade, que se você receber Jesus com fé, que ele tem a obrigação de te abençoar, de te tornar uma pessoa bem-sucedida materialmente falando. A Bíblia aqui, meus queridos, já diz que Zaqueu, ele recebeu Jesus com alegria. E é isso que nós temos que fazer nos dias de hoje. É receber Jesus em nossa vida, em nosso coração, com alegria, com um desejo enorme de que ele venha fazer presença em nossas vidas, que ele venha estar 24 horas por dia presente conosco. Foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. E o que me chama a atenção nessa palavra, meus queridos, é que quando Jesus ele foi
para a casa de Zaqueu, os fariseus que ali estavam, os chefes da sinagoga que ali estavam, eles começaram a murmurar contra Jesus. Eles falaram, mas quem é esse que entra na casa de um pecador, que entra na casa de um publicano, de um corrupto, podemos dizer assim, porque tem cobrado impostos às pessoas de uma maneira errada? Quem é esse que entra na casa desse pecador? Com coisa, meus queridos, que esses fariseus, que esses servos da sinagoga, eles eram santos, que eles não tinham pecado. Se fazia de santarrão, que não tinha pecado, que Jesus não poderia ter entrado na casa de Zaqueu para ele ser pecador. Mas a Bíblia, ela nos ensina, meus queridos, que Jesus, ele veio, não veio para os sãos, mas sim para os pecadores, para os doentes, para que eles se chegassem ao arrependimento e viessem a ser alcançados pela glória, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e também se tornar uma pessoa salva em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. E é para isso que Jesus veio para mim e para você. Se hoje nós achamos que já estamos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus, glória a Deus por isso. Mas diante disso nós temos que entender que Jesus, ele também veio, meus queridos, para os pecadores, para os doentes, para curar, para salvar, para restaurar essas vidas. E era isso que Jesus estava fazendo na vida de Zaqueu. Mas tudo isso, meus queridos, aconteceu porque, primeiramente, Zaqueu, ele teve o desejo de ver quem era Jesus, de saber quem era Jesus, de conhecer a Jesus. E diante desse desejo, Zaqueu, ele tomou uma decisão importante, podemos dizer, a mais importante da vida dele, meus queridos. É que foi passar por cima dos obstáculos para realmente ver quem era Jesus. Porque diante daquela multidão ele não conseguia ver quem era Jesus. Mas como ele estava decidido a ver quem era Jesus, a Bíblia diz então que ele subiu sobre essa figueira brava. Um pé de figueira com espinhos. Mas Zaqueu não se importou com isso. Naquele momento o que importava para ele era ver quem era Jesus. E diante da sua decisão, então Jesus se comoveu. E por esse motivo, então, Jesus, ele foi até a casa de Zaqueu. E o que me chama a atenção, meus queridos, é que quando Zaqueu recebeu Jesus com alegria, ali então começou a mudança. Ali então começou a transformação de Zaqueu. Porque eu creio, meus queridos, que antes de Zaqueu ver quem era Jesus, como a Bíblia relata, que era um homem rico, que tinha uma carreira profissional excelente, porque era chefe dos publicanos, cobrador de imposto, que por motivo aqui, como diz a Bíblia, ela não especifica se ele era corrupto ou não, mas ela fala que a maioria dos publicanos eram corruptos, agiam dessa forma e que roubavam as pessoas no momento de cobrar os impostos. Então Zaqueu, de um homem rico, criou que um coração duro como pedra, porque não se importava com as pessoas e cobrava o imposto acima do possível. Um homem com uma carreira boa, mas quando ele decidiu ver quem era Jesus, então ali começou a mudança, a transformação. E nós vamos ver aqui, meus queridos, como Jesus, ele aquebrantou o coração de Zaqueu. Como Jesus, ele transformou o coração de Zaqueu. Porque a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu recebeu Jesus,
creio que ali Jesus, ele conversou com Zaqueu, ele deu um sermão para Zaqueu. Então ali Zaqueu, ele se levanta e diz para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Olha, meus amados, como Deus, ele faz coisas grandiosas, maravilhosas na vida de uma pessoa que realmente se arrepende dos seus pecados, dos seus caminhos errados e resolve ter uma nova vida, resolve seguir um novo caminho, porque foi assim que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu aqui, meu irmão, certamente, diante de Cristo Jesus, ele se arrependeu dos seus maus caminhos, ele se arrependeu dos seus pecados, ele se arrependeu, meus queridos, da maneira a qual ele tratava as pessoas que eram pobres, pessoas que não tinham riqueza, que não tinham bens materiais. É que ele teve um arrependimento sincero diante de Deus. E a Bíblia diz que diante de tudo isso, então, Zaqueu, ele resolveu, ele decidiu repartir toda a tua riqueza, pegar metade dos seus bens, da sua riqueza e dar aos pobres, aos necessitados. E ele diz mais ainda, meus queridos, que se de alguma maneira ele havia defraudado alguém, queria restituir 4 vezes mais aquilo que ele havia defraudado. Sabe o que eu aprendo, meus queridos, com essa história, com a vida deste homem? Que quando nós realmente abrimos o nosso coração para Jesus e deixamos realmente ele entrar em nosso coração, tomar conta da nossa vida, realmente vai acontecer mudança, vai acontecer transformação. Realmente a palavra de Deus vai se cumprir em nossa vida, quando ela diz que as coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo. Porque foi assim que aconteceu na vida de Zaqueu. Foi assim, meu querido, que aconteceu sobre a minha vida. Porque, meus amados irmãos, outrora, antes de eu conhecer a Cristo, há 14 anos atrás, eu era uma pessoa que eu vivia também nesse mundo aí fora. Eu era, meus queridos, uma pessoa viciada na prostituição, nas drogas, em bebida alcoólica. Eu era uma pessoa, meus queridos, que eu não media esforços se precisasse maltratar alguém, se precisasse passar a perna em alguém, defraudar alguém. Eu não pensava 2 vezes para fazer isso. Eu era uma pessoa que eu vivia no mundo da mentira. Um homem mentiroso. Mas quando eu abri o meu coração, e quando eu deixei Jesus ele entrar no meu coração, fazer morada na minha vida, no meu coração, meus queridos, tudo se fez novo. Jesus, ele mudou a minha vida. Jesus, ele transformou a minha vida, me fez uma nova pessoa na presença de Cristo Jesus. E para a glória de Deus, hoje eu estou aqui, servindo a Deus há 14 anos, trazendo a mensagem da palavra de Deus para vidas que precisam ser alcançadas. Estou aqui, meus queridos, para a glória de Deus, com o coração limpo, purificado na presença de Cristo Jesus, fazendo tão somente o querer e a vontade dele. Foi assim também que aconteceu com a vida de Zaqueu. Ele teve uma mudança, uma transformação, a partir desse momento que ele resolveu, meus queridos, permitir com que Jesus entrasse em teu coração. E quando então Zaqueu, ele toma essa decisão e fala para Jesus: olha, mestre, olha, Jesus, hoje eu resolvo
repartir a metade dos meus bens aos pobres necessidades. E se eu defraudei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes mais. Quando é que então Zaqueu, meus queridos, ele fala isso com Jesus? A Bíblia vai dizer então que Jesus, ele fala, olha, hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos aqui, meus queridos, a declaração de Jesus Cristo sobre a vida de Zaqueu, que através da mudança, da transformação que ele teve diante de Cristo Jesus, então Jesus fala assim, olha, ainda hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se achava perdido. Então, meus queridos, Deus, Jesus, ele veio a este mundo. Para quê? Para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Zaqueu, outrora, ele estava perdido, mas aqui ele foi alcançado por Cristo Jesus e foi salvo. Eu, outrora, estava também perdido nesse mundo aí fora. E para a glória de Deus, o Senhor ele veio, ele me buscou, mudou a minha vida, mudou a minha história, transformou a minha vida. E hoje estou aqui, para a glória de Deus, salvo na presença de Cristo. Então que vocês possam, meus amados, receber essa palavra no fundo do coração de vocês, trazer esta palavra com entendimento do Espírito Santo e ver realmente, meus queridos, qual foi a verdadeira necessidade e importância de Cristo Jesus vir a este mundo, que foi buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então que possamos permanecer firme na presença de Deus, permanecer com o coração aquebrantado na presença de Deus, fazendo a vontade, o querer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim, meus queridos, possamos ser salvos em nome de Jesus. Então que vocês possam receber essa palavra aí no fundo do coração de vocês. E como que eu disse no início aqui, por favor, eu peço a vocês, não deixe de se inscrever nesse canal, aquele que não é inscrito, ative o sininho de notificações. E você que é inscrito, por favor, deixe o seu like, compartilha este vídeo. Vamos aí propagar o Evangelho para vidas serem alcançadas e serem salvas, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu já quero aqui deixar este vídeo para vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.